que é Natal para você? As crianças, quando iniciaram a sua apresentação, elas falaram de coisas que são muito legais no Natal. Comida, quem gosta de comer? Algumas receitas especiais a gente só faz no Natal. Presentes, reunir família, e todas essas coisas mexem com o nosso coração. Só que o nosso desafio é perceber quantas vezes essas coisas falham. Quantas vezes, quando a gente só tem isso, o Natal se desvia do seu propósito principal. O Natal se torna vazio. E o nosso intuito é lembrar que existe um centro no Natal que, quando você tira ele perde o sentido. Natal é o nascimento de Jesus. É quando, no meio do pecado, no meio da complicação, no meio dos nossos erros, das nossas más escolhas, Jesus nasce. A imagem para mim do Natal é exatamente essa. No meio da bagunça que a humanidade faz, Jesus entra. Ele entra para mudar a história. É o bebê que nasce para mudar tudo. Vamos fazer um resuminho disso que a gente leu? O texto diz que o imperador romano da época, ele decretou que haveria um recenseamento. Você sabe o que é um recenseamento? Ele queria contar a população. Ele queria saber quantas pessoas ele tinha. Isso era importante para os governantes, porque ele sabia quanto ele poderia cobrar de imposto, quantos homens ele tinha se ele fosse a uma guerra, qual é o número da sua população. O recenseamento era algo importante, mas como se fazia nessa época? Você deveria ir na cidade de onde a sua família nasceu. Se você se mudou e foi para longe da sua cidade de origem, você deveria voltar e se registrar lá. Pois bem, o centro da nossa história começa com José e Maria. Tudo era baseado no homem. Então, José é quem deveria ir na sua cidade natal. Ele deveria voltar para Belém porque ele era da família de Davi. Mas Maria estava grávida, prestes a dar à luz. Ainda assim, era uma obrigação e Maria viaja com ele. Quando eles chegam a Belém, completam-se os dias de Maria e ela dá à luz a Jesus. Essa história é muito forte, irmãos. Talvez a gente lembre disso tudo e ela é tão repetida que a gente perde coisas que deveriam nos chocar. Por exemplo, você já viu algumas reportagens de mulheres que não conseguiram chegar no hospital e dão à luz num táxi, na calçada? Isso às vezes choca a gente, principalmente, por exemplo, quando isso é fruto da falta de atendimento. Eu já ouvi uma reportagem assim, você certamente também. Fulaninha não foi atendida no hospital e deu à luz na calçada. A gente fica chocado, como assim? Como um médico pode não atender uma mulher dando à luz ao seu filho? Agora, vamos viver a situação que a gente acabou de descrever. José e Maria vão para uma cidade e parece que aquela cidade era famosa, porque ela estava lotada. A cidade do rei Davi, ele teve muitos filhos e todo mundo voltou para se registrar. Quando eles chegam lá, não havia lugar, o que diz o verso 7. Não havia lugar. Bom, tudo bem não ter lugar, você dá um jeito. Mas pensa, isso me choca e eu espero que choque você. Pensa na situação de que Maria não somente está grávida, mas ela está dando à luz. Como é que alguém não deu um quarto para essa mulher? Como é que alguém não falou assim, não, pode deixar, eu saio do meu quarto. Dorme aqui, minha senhora, a senhora está tendo filho, vamos trazer você para um lugar adequado. Eu acho interessante pensar nessa situação, porque isso nos faz perceber a que ponto chegou a humanidade. Isso não é coisa desse ou daquele governo, desse ou daquele país. A humanidade foi corrompida de tal maneira pelo pecado que ela é capaz de ver uma mulher dando à luz e deixar ela junto com os animais.
Maria não tinha onde colocar o seu bebê e ela coloca na manjedoura. A manjedoura se tornou um nome bonito, né? Manjedoura, a gente ouve isso, mas manjedoura é o lugar onde coloca a comida dos animais. Você colocaria o seu bebê recém-nascido na tigela do seu cachorro? É mais ou menos isso. Você pegar o seu bebê recém-nascido e botar na tigela do seu gato, por exemplo. Você acharia isso adequado? Mas era isso ou colocar no chão. É óbvio que Maria, como mãe cuidadosa, teve todo o preparo de tirar a palha suja, pensar e limpar o lugar adequadamente, mas percebe, Jesus nasceu em condições precárias. Isso precisa mexer com a gente. Porque quando a gente passa por condições precárias também, quando a gente acha que Deus não está olhando para a nossa vida, quando a vida está voltas e a gente parece perdido no meio da confusão, a gente talvez seja tentado a pensar que Deus não está olhando para a gente. Mas sabe o que eu percebo, irmãos? Deus, de alguma maneira, escolheu viver no meio dessa confusão, nascer no meio dessa confusão, para que quando a gente fosse tentado a pensar coisas desse tipo, a gente descobrisse nele um Deus que viveu coisas assim também. Que viveu situações extremas de falta, de necessidade, viver na pele a maldade que o pecado causa. E mais do que isso, irmãos, eu percebo que, de alguma maneira, Deus escolhe não anular todos os efeitos do pecado na nossa vida. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Deus não faz o mal. Deus não cria o mal. Deus não nos castiga de maneira como a gente pensa de um inimigo que está nos fazendo sofrer porque a gente não fez o que a pessoa queria. Mas Deus é mestre em transformar coisas ruins em coisas boas. E o que eu percebo, irmãos, é que toda essa dificuldade que a gente tem vivido no nosso dia a dia, muitas vezes molda o nosso caráter, nos aproxima de Deus, nos faz perceber o valor das coisas. E talvez se a gente tivesse as nossas orações atendidas, a gente até achasse que a gente não precisa de Deus. A partir daí, no verso 8, o texto diz que apesar de Jesus ter nascido em condições precárias, esse momento não passa em branco. E eu quero concentrar nossa atenção aqui. Se eu tenho que completar aqueles 3 pontinhos, Natal a minha proposta para você hoje é dizer que Natal é tempo de alegria. No meio desse nascimento precário, Deus prepara um anjo para falar aos pastores e dizer: olha, o Salvador nasceu lá em Belém. E um coral de anjos aparece cantando glória a Deus nas maiores alturas. E mais uma vez, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, ela vai falar para a nossa situação hoje, porque eu estou vivendo hoje. Sabe por quê? Você sabe quem eram os pastores? Os pastores eram uma classe profissional muito mal, que tinha uma reputação ruim. Só para você ter uma ideia, por exemplo, os pastores não podiam testemunhar nos tribunais, porque a palavra dele não era considerada. Eles eram rejeitados porque eles não podiam, por exemplo, acompanhar muitos preceitos religiosos, porque a sua profissão os obrigava a lidar com animais, a dormir no relento. Então, você pensar numa profissão hoje que seja desconsiderada, não sei. Talvez você pensar no gari, porque ele trabalha com lixo. Talvez você pensar nos policiais, que hoje tem uma grande parte deles, ou políticos, que são vistas de maneira ruim, pessoas que talvez já não sejam tão honestas, e aí você pensa assim: pô, o anjo apareceu para essa galera? Perceba,
ele não apareceu para reis nem para sacerdotes. Ele foi buscar pessoas rejeitadas, pessoas que não tinham seu lugar, pessoas que não tinham voz, pessoas que não tinham. E aí o anjo fala para eles: olha, eu vou trazer para vocês hoje uma notícia nova, uma boa notícia. Boa nova de grande alegria, que será para todos os povos. Hoje nasceu o Salvador. E quando eles ouvem aquilo, isso me causa um impacto. Eles vão correndo, vamos para Belém, vamos ver o que os anjos disseram para a gente. Também, se um anjo dissesse alguma coisa para mim, eu ia correr para saber, né? Imagina, aparece um anjo, daqui a pouco um coral de anjo, o que ele falar eu estou fazendo. Eles foram impactados, mas eles tomaram a decisão. Eu fico pensando, o texto não diz claramente, mas para eles irem até Belém e chegarem a tempo, no mínimo eles deixaram os rebanhos para lá. Ou tiraram a sorte lá, deixou alguém tomando conta. Mas eles foram correndo e deixaram aquilo que para eles era o seu bem, o seu ganha-pão, e foram até Belém. Quando chegaram, encontraram exatamente o que o anjo tinha dito. Uma cena que é atípica, que é anormal, que é estranha. Um bebê colocado numa tigela de comida de animais, envolta em panos. Não tinha como errar. Em toda Belém só tinha um bebê colocado numa tigela de comida de animais. E aquele era o Salvador. Jesus se identifica com a gente. Por isso que Natal é tempo de alegria. Quando eu olho para a minha vida, talvez eu tenha um monte de motivos para me lamentar, para dizer que as coisas não estão tão boas, para pensar que talvez as coisas poderiam ser melhor. E eu penso nas minhas decisões ruins, eu penso nas injustiças que eu sofro, eu penso em como o mundo é mau e o pecado faz com que todos os dias eu sofra. Mas quando eu olho para a história de Jesus, para quem Ele é, para o que Ele fala, eu posso ter alegria. Uma alegria que não depende daquilo que está na minha mão, mas daquilo de quem é Deus e da maneira como Ele é, de quem Ele é na minha vida. Para a gente tornar tudo isso prático e encerrar essa mensagem, sair daqui pensando em alguma coisa, eu acho que Natal é tempo de alegria, mas nem sempre vai ser verdade para a gente. Porque viver a alegria do Natal depende da maneira como eu decido viver a minha vida. E eu acho que a história dos pastores tem uma boa relação para a gente. Talvez hoje as crianças tenham sido os anjos na sua vida. Talvez a leitura do texto, uma música que a gente cantou, ou mesmo as palavras que eu estou dizendo, façam um papel dos anjos na sua vida hoje. Você está recebendo a mensagem, a boa nova de grande alegria, Jesus nasceu. Mas o que você vai fazer? Você vai ficar preocupado com os rebanhos que você tem que guardar? Ou você vai largar tudo e correr para que essa mensagem seja verdade na sua vida? O que significa isso de maneira prática? É entender que a gente tem muitas alegrias nessa vida, mas alegrias passageiras. Antigamente o vilão, por exemplo, era a TV. Hoje o vilão é o smartphone. Nós procuramos alegrias no smartphone. Por que a gente fica tanto tempo olhando para ele? A gente quer receber uma história engraçada, a gente quer receber uma história bonita, uma imagem que faça a gente lembrar de algo. A gente está buscando sempre ser impactado por algo que está ali. Quando você passa muito tempo olhando para essa tela, é porque você sabe que de alguma maneira aquilo ali pode preencher parte do seu dia. É porque parte do seu dia está vazio. Não é pecado ter smartphone nem olhar para ele, por favor, não é isso que eu estou dizendo.
Nada que Deus coloca à nossa disposição é pecado. O pecado é justamente quando eu pego todas as coisas que Deus me dá e coloco no lugar de Deus. Quando eu digo que não tenho tempo para Deus, mas passo minutos, horas, olhando para a tela, eu estou dizendo que é importante para mim. Não sei se você já viu isso, tem um artista desse, não sei se é um fotógrafo, que ele pegou várias fotos de pessoas olhando o smartphone, mas tirou ele de lá. Então tá a foto da pessoa assim, ó, olhando para a mão, olhando, e as fotos parecem tão estranhas, porque são pessoas com olhares vazios, olhando para o nada, fazendo nada, e às vezes sentadas uma do lado da outra na mesa, almoçando, mas parada, olhando para algum lugar, para um ponto. Eu não sei o que isso causa em você, mas a verdade é que isso aqui é um símbolo da busca pela alegria. Os grupos de zap, as redes sociais que trazem foto, vídeo e texto, são para a gente as alegrias que a gente tem buscado todos os dias. Pensa, se eu pego uma criança que adora futebol e fala assim, cara, eu vou te dar uma bola. Ela vai ficar muito feliz. Imagina uma criança muito pequena mesmo, que ainda não tem percepção das coisas, e eu falo para ela, olha, eu vou trocar essa bola que eu acabei de te dar por R$1 milhão. A criança vai falar assim, não, eu quero a bola. A bola me dá alegria, esse monte de papel aí não muda nada. A gente, como adulto, que já tem uma percepção maior, fala, cara, com 1 milhão eu compro 1 milhão de bolas. Mas a criança, ela está concentrada na bola. Por mais que lhe seja oferecido R$1 milhão. E nós ficamos acostumados com as nossas bolas. Percebe isso? Nós nos acostumamos com as nossas bolas de tal maneira que mesmo que nos seja oferecido um banquete, nós ainda queremos as migalhas. Jesus pode ser a alegria do teu coração, mas Ele só pode ser a alegria do seu coração quando você abandona as alegrias menores, as alegrias que estão entre você e Deus. Natal só é alegria se Jesus é a alegria. Se de fato Ele é um valor tão central na minha vida, que eu abandono tudo para encontrá-lo, para vivê-lo, para conhecê-lo, para buscá-lo. Se não, Ele é só mais uma história. Esteja você ouvindo isso pela primeira vez ou pela 1000ª vez. Seja você um membro de igreja, um visitante ou alguém que nem acredita em Deus. Jesus só é alegria para quem abandona os seus rebanhos desse mundo e corre para tê-lo, para conhecê-lo, para viver essa realidade. Os pastores estavam dispostos a isso. A pergunta é, eu estou disposto a abandonar uma mesa de migalhas por uma mesa de banquete? Abandonar valores menores para ter algo que importa, que é para a vida eterna, que vale para a vida inteira? Jesus é a nossa alegria, porque olhando para a humanidade, irmãos, essa é a história. O homem não era capaz de se salvar e ainda não é. O pecado, ele cresceu de tal maneira no nosso coração que a nossa percepção e o nosso julgamento ficou corrompido. A gente é essa criança que quer bolas pelo caminho. A gente não consegue escolher o que é melhor, a não ser que Jesus, que Deus, de maneira sobrenatural e divina, intervenha na nossa história. Mas a história de Jesus ela traz tantas ilustrações fortes que tem a ver com a gente, porque a verdade é que no nosso coração, na maioria das vezes, não há lugar. Não há lugar para o Rei dos Reis. Aquele que olha para mim e fala, cara, que bagunça que está a tua vida. Deixa eu ajudar a organizar. E a gente, como uma criança pequena, esperneia e fala, não, eu sei das coisas. Ainda que as minhas decisões tenham me levado a becos sem saídas, ainda que esteja tudo de perna para o ar, eu não consigo admitir que isso é fruto das minhas más decisões.
e que eu preciso que Jesus decida por mim. Guie o meu coração, me leve a viver as melhores coisas. Por isso eu encerro aqui, Jesus teve que morrer na cruz, nascer e morrer por mim, porque o meu pecado, o meu erro me cega e me paralisa. E ele teve que pagar o preço para que eu fosse perdoado. Por isso que ele muda a história, porque ele olha para a sua história e fala: eu te amo, eu vou te perdoar, eu posso recomeçar de novo, eu posso te ajudar a recomeçar a estrada. E eu quero te desafiar essa manhã a encontrar um lugar para Jesus no seu coração, a abandonar os seus rebanhos, seja eles quais forem, e a correr ao encontro de Jesus. Meu desafio para você essa semana é que você, ao longo dos dias, possa pensar quais são os valores que hoje estão entre você e Deus. Quais são as coisas que você deseja tanto e tomam tanto partes do seu coração e da sua vida que não deixam espaço para Jesus. Enquanto você não abandonar essas coisas, Jesus não vai ter lugar no seu coração. E nosso desafio é acreditar, sim, Jesus pode ser a alegria da minha vida. Ele quer ser a alegria da minha vida. Ele está disponível para mim. E Ele me chama para viver essa alegria. Meu único trabalho é correr para Ele. É viver essas coisas.